E aí, galera, beleza? Gente, hoje o assunto é muito importante, tá? A gente vai falar de memórias, beleza? E vamos tentar falar aqui dos principais tipos de memórias primárias que a gente tem no computador. Tranquilo? Então, o que é que eu quero que vocês entendam inicialmente sobre memórias? Primeiro, vocês já sabem que memória, a função dela é guardar dados. Né? E esses dados são representados por números binários, onde pode ser um 0 ou 1. E essa sequência de números binários, né, 8 bits, é o quê? Um byte, é aquilo tudo que a gente já falou no passado. Tranquilo? A classificação das memórias, né? Ela pode ser classificada quanto a sua volatilidade. O que é isso? Quanto ela necessitar ou não de energia para poder estar ali guardando aqueles dados, né? Então, uma memória, quando ela é temporária ou volátil, assim que ela perde energia, os dados também se perdem. Ah, professor, para que eu quero saber disso? Porque isso está no seu dia a dia, meu irmão. Você está lá fazendo seu arquivozinho, você vai entender já melhor. Aí você está fazendo lá seu texto, tal. Acabou a energia, faltou energia, seu computador não tem bateria, sei lá o que foi. Você, perdi meu arquivo. Por quê? Porque aqueles dados estavam sendo armazenados numa memória temporária. Mas se eu tivesse armazenado salvo no computador, quando eu estou dizendo salvo no computador, esse linguajar salvei no computador, na verdade eu estou querendo dizer que eu salvei no HD. Mas o arquivo ele já estava salvo no computador. Só que quando você está digitando sem ter salvo no computador, no caso, no seu HD, ele estava salvo numa memória, por exemplo, na memória RAM do computador, que a gente vai estudar hoje. Então, o fato dele estar na memória RAM, que é uma memória volátil, como eu disse aqui, um exemplo, o principal exemplo de memória volátil é a RAM, e ela precisa de energia para ela guardar aqueles dados, e falta a energia, você perde aqueles dados. Faz o experimento. Mas escrever um texto no bloco de notas, por exemplo, e desliga teu computador, não faz isso não, porque tu pode, não faz isso não, mas beleza. Se desligar o computador ali, tu consegue ter aquele arquivo de volta? Não, porque aquele arquivo estava na memória RAM. E ela é volátil, ela precisa de energia. Tá? Agora, se você salvou ele, aí você salvou ele no computador. Vamos ser mais específicos. Você salvou numa memória de armazenamento em massa, num HD, por exemplo. Um exemplo, ou qualquer outro, no SSD, pendrive, onde seja. Tá? E aí você tem ela de forma permanente. Ela é não volátil. Então, as memórias primárias, elas se caracterizam por quê? Porque o processador acessa ela diretamente. Tipo, é como se eu dissesse assim, vamos falar no linguajar mais humano, né? É como se o processador tivesse mais proximidade com aquela memória, tá? Então ele consegue chegar nela mais rápido, ele consegue acessar os dados dela mais rápido, porque ele acessa diretamente. Sem essas memórias, o sistema não funciona, são memórias primordiais. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, é que você pode ligar seu computador sem HD. Sim. Você liga o computador sem necessariamente ter um HD. Tá? Mas a memória primária ela precisa, até porque ela já está, inclusive, alguns tipos de memória primária já estão, inclusive, na sua própria placa. Né? Contém informações que o processador precisa, né? São informações que estão continuamente... O processador e a memória principal, que a gente vai discutir daqui a pouco, eles se falam, gente, através de uma pistazinha. Lembra dos barramentos? Existe um barramento, né? Uma pista de comunicação ali entre o processador e essa memória principal. E esse barramento a gente chama de barramento local. E os bits trafegam nessa pistazinha. Tá? Imagina aí, eu tenho um processador, a memória, e tem uma pista aqui no meio. E eles trafegam, se comunicam, os bits vão e voltam por essa pista. Há uma certa transmissão aí de bits, né? Uma frequência, que esse barramento em si, esse barramento local, é que vai definir essa frequência. Então, entre as memórias primárias que eu falei para vocês, a gente tem dois tipos principalmente. A RAM e a ROM. Beleza. Memória RAM. Tá? O que é a memória RAM? Né? Não, lembra logo do bicho. Memória SAP, memória RAM. Não existe essa não, mas lembra do bicho, memória RAM, e aqui tu lembra da bebida, do rum. Bom, aí tu já sabe as duas, os dois tipos de memória primária. Aqui lembra o SAP, memória RAM,
E a que lembra a bebida, o rum. Pronto, memória ROM. Por que é Random Access Memory? Memória de acesso aleatório. O acesso é randômico. O que eu quero dizer é o seguinte, não é sequencial. O processador, por exemplo, não vai lá na memória e armazena os dados tudo sequencialmente. Não. Ele armazena aleatoriamente. Imagina que a memória RAM é um quarto e o processador, uma pessoa, por exemplo, vai lá guardar coisas nesse quarto. Ele não guarda as coisas tudo uma ao lado da outra, de forma sequencial. Fechou uma fila, vou para outra, depois um em cima do outro. Não. Ele armazena como? Ele procura um espaço vazio que caiba aquilo que ele quer colocar e coloca. Daqui a pouco sai colocando mais coisas. Claro que chega uma hora que aquele quarto pode encher. Nessa analogia, o quarto é a memória. As coisas são o quê? Os arquivos, por exemplo. Os programas, os arquivos em si que estão sendo guardados naquela memória. E o processador é o ser humano que está lá levando. Vamos falar dessa forma, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É aleatório a organização lá na memória. Por que eu chamo memória de trabalho essa memória? Porque é a memória a qual você está utilizando nesse momento agora que eu estou gravando isso para vocês. Esse arquivo aqui que tem esse slide está na minha memória de trabalho. Que é a minha memória, uma forma de chamar a memória RAM. A memória de trabalho é aquela memória que está tudo que eu estou usando naquele momento. Tudo que eu abri, o sistema operacional, os arquivos do sistema operacional que precisam estar sendo executados para que eu possa usar o sistema operacional, seja ele qual for, todos os arquivos, se eu estivesse ouvindo uma música aqui agora, o programa que eu estou gravando esse vídeo para vocês, tudo isso está na minha memória de trabalho nesse momento. Tá? Teoricamente, se eu não estiver salvando esse vídeo aqui no HD ao mesmo tempo, se o software não fizer isso, se faltar energia, eu vou perder tudo que eu fiz, porque está na memória de trabalho, que é uma memória volátil. Volátil, já está aqui, né? De escrita e leitura, ou seja, eu tanto posso gravar informações nela, como eu posso ir lá e captar informações que estão nela, isso o processador faz, e armazena os dados que estão sendo executados, é o que eu tenho acabado de falar. Essa memória RAM, ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser dinâmica, chamada SDRAM, memória dinâmica. A memória pode ser estática, SRAM de static, e pode ser uma memória RAM para a placa de vídeo. Tá? As que a gente está acostumado por aí, minha memória RAM, é a que a gente na verdade está falando da memória principal, que é essa memória RAM dinâmica. Beleza? É uma tecnologia de memória RAM. É a que a gente chama de... esse S aqui, nesse mesmo S não, tá? Esse S aqui é de síncronos e esse D de dinâmico. Ok? RAM. É uma memória de acesso aleatório síncrono, dinâmico. Vocês já entenderam por que é aleatório. E dinâmico também, tá? As informações são totalmente dinâmicas, são gravadas e retiradas de forma dinâmica e aleatória. É a conhecida memória RAM popular. Quando a gente fala memória RAM, meu computador tem 8 GB de memória RAM. Eu estou falando de quê? Eu estou falando dessa. Mas, ao pé da letra, memória, quando eu falo de memória RAM, eu estou falando de qualquer uma dessas aqui. Beleza? E ela tem uma coisa chamada processo de refresh. Isso aqui são alguns pontos dessa aula de hoje. É um pouco mais avançado, que eu não vou cobrar vocês os exercícios. É só para que vocês saibam, né? Ela faz processos de atualização na memória e isso consome um pouco de tempo também, tá? Para verificar os dados que estão sendo utilizados ainda, o que não está sendo mais usado pela memória, né? Para dar um refresh na memória. Essa memória, ela pode ser, antigamente a gente usava muito a chamada a memória SDRAM, tá? A memória SDRAM. E hoje tem a memória DDR, que é a que a gente está acostumado aqui. Então, essa memória DDR, que é o que a gente usa hoje, esse DDR quer dizer taxa dupla de transferência. Ela transmite de forma duplicada em comparação à antiga SDR. Isso aqui não se usa mais, tá, gente? Isso era da década de 90. É só para ficar informações para vocês. Então, eu tenho hoje, aí eu vim ter o DDR, DDR2, DDR3. O que a gente está vivendo hoje é mais essa faixa aqui de DDR3, DDR4, tá? Enfim.
fica aqui a critério de vocês, apenas uma pequena pesquisa na internet para entender, por exemplo, o que é o Dual Channel, esse canal duplo de comunicação que a memória DDR tem, né? Essa comunicação com o processador, como se fosse ali, imagina assim, de forma bem popular, duas pistas, né? Uma via dupla, enquanto aqui eu trabalhava com uma via simples. Né? Imaginei a BR de via dupla, né? Então, eu tenho os dados indo e voltando nesse canal duplo de comunicação. O que a gente usa hoje, dependendo do seu computador, vai estar aí normalmente DDR3, DDR4. Tá? A DDR3, você tem uma taxa de frequência de 1.600 MHz, ou seja, você consegue transmitir 1.600 MB por segundo, nessa taxa de transferência, tá? Da memória, enquanto que a DDR4 já transmite a 3.200 MHz, o dobro. Né? Então, um ponto importante que vocês sabem é o seguinte: quando você tem a placa-mãe lá, o slotzinho, lembra do slot, aula passada? Você tem lá o slot onde você encaixa a memória. Se aquela placa, por exemplo, for uma placa que recebe memória DDR3, o barramento de comunicação, as pistas, elas vão funcionar até 1.600 MHz. Então, não adianta você pegar um pente de memória principal, ou popularmente chamado memória RAM, né, que é a memória RAM dinâmica que você compra nas lojas aí. Chega lá e pede para o rapaz colocar um técnico, vou botar aqui no meu computador essa memória DDR4, se sua placa-mãe é DDR3. Tá? Ou porque ela não vai funcionar naquela taxa de transmissão. Outro ponto importante é que a DDR3 você só tem até 4 GB. Você não tem DDR3 com mais de 4 GB. Tá? Você não tem uma memória de 8 GB. Ah, Thiago, então quer dizer que se meu computador for, minha placa-mãe for, o barramento de memória for DDR3, eu não consigo ter mais de 4 GB? Não, consegue. Se ela tiver 2 slots, o normal é você colocar 2 pentes de 4 GB. Um de 4, outro de 4 vira 8. E o ideal é que você trabalhe exatamente assim. Se você tem um computador com 4 GB, o ideal é que você tenha 2 pentes de 2 GB. Certo? Para que eles transmitam, inclusive, nesse canal aqui duplo de comunicação. Isso é só uma dica para vocês, no dia a dia de vocês. Né? Se você quer ter 8 GB de memória principal, memória RAM, você bota lá 2 pentes de 4 GB. Tá? Agora, se sua memória, esse é o máximo, vai ser 8, se você só tem 2 pentes lá, 2 slots de memória. Né? Porque se ela só pega até 4 e você só tem 2, você só vai conseguir jogar até 8. Beleza? Então, fica a critério de vocês. E se quiserem se especificar mais nesse conhecimento do que é a memória DDR, tá, se um dia vocês precisarem na hora de trocar, fazer o upgrade do computador de vocês. Beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é que essa memória DDR é a memória principal que a gente costuma falar. É um tipo de memória RAM. Tranquilo? Outro tipo de memória RAM é a Static RAM. As memórias estáticas. Onde é que elas estão? Quem são elas? Como é que elas vivem? Né? Aí veja no Globo Repórter. Olha só. Registradores e memória cache. Registradores são memórias que estão lá no processador, pessoal. Essas características por ser a menor memória do computador. Porém, é a mais rápida. É a que o processador, que o CPU mais acessa de forma mais rápida. Beleza? É a memória que está lá no processador. A memória cache a gente pode chamar de memória intermediária. Ela não é tão rápida quanto os registradores, o acesso a ela não é tão rápido. A pista que leva a ela, a pista que leva o processador a se comunicar com ela, não é tão rápido quanto os registradores, mas também não é tão lento, lento entre aspas, né, que é muito rápido o acesso do processador com a memória SD-RAM, quanto a memória SD-RAM, ou seja, ela fica aqui no meio dos registradores e as memórias SD-RAM, as memórias principais, tá? Pode chamar essa memória SD-RAM de memória principal. Quando eu falo memória RAM, na verdade eu estou falando de tudo, né? Mas popularmente quando a gente fala de memória RAM, a gente já está falando só dessa daqui. Agora, quando eu falo de memória principal de trabalho, principal do computador, eu posso me referir só apenas a essa memória dinâmica, que é aquela que a gente compra lá nas lojas, enfim. Isso aqui a gente não compra na loja, isso aqui vem no processador embutido. O registrador está lá na CPU. Tá? A memória cache também está na CPU do processador. Se você for mais além, como eu disse, vocês é uma memória intermediária, a memória cache ela tem inclusive níveis. L1, L2, L3.
O que são esses níveis? Quanto menor o L1, por exemplo, mais rápido é o acesso a essa memória e menor é o tamanho dela. Mais próximo ela está do registrador, porque assim é a lógica, gente. A memória, quanto menor, como a do registrador, o registrador é medido em kbyte. Enquanto a memória RAM é medida em gigabyte. Né? Porém, o acesso da CPU ao registrador é muito mais rápido do que o acesso do CPU à memória RAM. A memória RAM principal, né? Essa daqui. Beleza? Porque tudo isso é memória RAM. L2 já é uma memória de cache. L2 é um pouco maior do que L1. Olha aqui o tamanho, já aumenta. Porém, o acesso do processador já é um pouco menor. Porque ela não está, muitas vezes, não está dentro do núcleo do processador. Está no processador. E assim também a L3 também tem o maior tamanho, já medido em megas, né? Alguns megas, mas o processador já vai acessar mais lento do que a L2, do que a L1, mas essa diferença aqui é muito pequena, tá, gente? Mas enfim, se você fosse fazer uma sequência aqui, de mais rápido até a mais lenta, entre aspas, seria registradores, depois memória cache, podendo se dividir em cache L1, cache L2, cache L3, que é essa cache memória intermediária, até a memória RAM principal. E aí, isso entre as memórias primárias, né? Como a gente vai ver na próxima aula, as memórias secundárias. E aí o tamanho é maior ainda, porém o acesso do processador é mais lento ainda. E aí eu venho para a memória VRAM, que é memória de vídeo. Beleza? É uma memória RAM que vem na placa de vídeo. Tranquilo? Essa é mais para trilho de informação, essa memória VRAM. Quando você tem uma placa-mãe on-board, por exemplo, essa memória aqui, VRAM, ela é capturada dessa memória aqui. Então, por exemplo, se tu tem 8 GB de memória principal e tu tem uma placa-mãe on-board, tu pode pegar, a tua placa-mãe vai, por exemplo, pegar 512 MB dessa memória aqui, ou 1 GB dessa, quanto você configurar, 256 MB, o que você configurar dessa memória aqui, e vai ser utilizado como uma RAM de vídeo. Certo? Já vai, parte da tua memória principal vai ser utilizado como memória de vídeo. Agora, se você tem um computador para jogar, coisa do tipo, você tem uma placa de vídeo por fora, uma placa de vídeo off-board que é encaixada na placa-mãe por fora, você compra por fora, normalmente você utiliza isso numa placa-mãe off-board também, que você monta aquele computador gamer, né, aquele PC gamer e tal. Aí ela já vem com uma memória RAM nela e ela não vai consumir essa memória daqui, beleza? Vamos para concluir agora, mais rápido, as memórias ROM, Read Only Memory, memória apenas de leitura. Né? Essas memórias elas vêm gravadas, pessoal, de fábrica na placa. Certo? De fábrica ela já vem gravada com software. Algum software, o software que é gravado nessas memórias, a gente chama de firmware. Beleza? Então elas são memórias apenas de leitura. Você não escreve nelas. Como assim escreve? Eu não entendi não, pegar a caneta e escrever. Lógico que não, né, cara? Isso é o seguinte. Quando você está gravando um arquivo, por exemplo, quando você salva um arquivo em uma memória, você está escrevendo na memória. Quando você abre um arquivo do seu computador, aquele arquivo ali, o sistema operacional, pede, né, solicita ao processador, a unidade de controle do processador, que vá escrever aquele arquivo na memória RAM. Porque o usuário que você está usando aquele arquivo naquele momento. Então você está escrevendo. A partir do momento que tu, por exemplo, muda de arquivo, faz um Alt-Tab, né, no sistema operacional. Aqui, Alt-Tab, por exemplo, isso aqui. Vai fazendo isso aqui, ó. Beleza? A partir do momento que tu muda qualquer arquivo daquele ali, o processador faz uma nova leitura na memória RAM. E ele já, por isso que eu estou dizendo que ele é de leitura, aquela memória é de leitura também. E de escrita que eu gravei nela. Tá? Uma informação importante, essa memória não é volátil. O pessoal se confunde. Ah, memória primária e memória volátil. Não! Memória RAM é memória volátil. Eu tenho memória primária como a memória ROM. Por que ela é primária? Porque ela é acessada diretamente pelo processador. E ela vem gravada de fábrica, ela não é volátil. Mas é até claro, lógico isso, né? Se ela vem gravada de fábrica, com as informações de fábrica nela, se ela fosse volátil, as informações eram apagadas, pô. No transporte, a não ser que ela viesse carregada por uma bateria. Né? As informações seriam apagadas. Claro que a memória ROM, que é uma memória apenas de leitura, e que muitas vezes é utilizada na placa-mãe, no processador, como memórias que já vêm de fábrica com informações ali. A placa-mãe vem cheia de informações.
vem cheio de softwares instalados nas memórias ROM da placa-mãe. E esse software a gente chama de firmware. Tá? Ela é não volátil, contém informações básicas e tem vários tipos. Tipos ROM, tipo PROM, tipo EEPROM. Então, tipos de ROM, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui para a aula também não ficar muito prolongada, tá? Quanto a esses tipos de memória ROM, mas cada tipo desse tem uma característica, quanto, por exemplo, ao fato de você poder regravar ou não. Por exemplo, a memória PROM é uma memória que você grava uma única vez e ela torna-se apenas de leitura, mas ela foi programada, né? A EEPROM, né? Ela pode apagar. Esse Add e Erase, ela pode apagar. Por exemplo, por luz ultravioleta. A EEPROM. Né? Ela pode ser apagável. A memória que já é EEPROM, essa memória EEPROM, ela já é uma memória também que pode ser apagada, mas é uma memória por esse tamanho que continua sendo uma memória de leitura, mas pode ser apagável por um modo elétrico, assim como as memórias flash. Agora, as memórias flash são de leitura e escrita, tá? Alguns tipos de memórias flash, já falando para vocês, são memórias de leitura e escrita. E o que diabo é BIOS e o que diabo é setup para a gente finalizar isso de vez? Gente, preste atenção. Eu acabei de falar para vocês que, de fábrica, o computador já traz algumas memórias prontas. Tá? Desculpa, alguns softwares prontos armazenados nessas memórias ROM. Então, o BIOS significa o que BIOS? BIOS, anota aí. Basic Input Output System. Gente, essas aulas aqui é para você assistir escrevendo. Dá pausa, assiste, escreve. Tá? É importante esse aprendizado para vocês fixam melhor. Então, o BIOS é um firmware. Ele está gravado lá numa memória ROM. Tá? Com instruções feitas de fábrica. E sempre que a gente liga o computador, essa memória é acessada, né? E essas informações são lidas dessa memória. E esse sistema básico de entrada e saída, o BIOS, é que contém as informações necessárias para a inicialização do computador, o que a gente chama de boot. Beleza? Então, o BIOS é um sistema que está armazenado lá, um software que está armazenado lá na memória ROM. O setup também é um software. Também é um software armazenado de fábrica, que a gente chama de software de firmware. Gravado também de fábrica em alguma memória ROM. Tá? E durante esse processo de boot, você inclusive pode acessar esse software. Se você, no início da inicialização do seu computador, você pode apertar Delete F1, dependendo da placa, e abrir um softwarezinho de configuração da placa. Não recomendo ninguém fazer isso se não tiver conhecimento. Então, esse software vai ter várias informações lá, e esse software está gravado na memória ROM. Tá certo? E os dados, agora tem um detalhe. Fora isso, tudo isso aqui, gente, quando eu dou o BIOS, chamado processo de inicialização ou boot do sistema, né, onde vai ter todas as informações que precisa o computador saber para inicializar seu sistema. Na placa, como eu disse a vocês, isso é o chamado software de setup, tem essas informações da placa-mãe, porém os dados, preste atenção, os dados da placa-mãe, por exemplo, a marca da placa-mãe, é um dado referente à própria placa-mãe. Ela está armazenada em uma memória na própria placa-mãe. E eu posso acessar essa memória lá, eu posso acessar essa informação lá pelo setup. Eu posso verificar pelo setup também quanto de memória RAM foi detectado naquele computador. Então, onde essas informações, por exemplo, a quantidade de memória RAM que tem no computador, por exemplo, antes de você ligar o sistema operacional, estão armazenadas na chamada memória CMOS. Tudo isso são memórias ROM. Está lá na placazinha do computador que vem ser desde fábrica. Beleza? Então, olha, quando você liga o computador, dá o power, aí você tem o chamado processo de BIOS. Sistema básico de entrada e saída, Basic Input Output System. Faz um teste de hardware para verificar todo o hardware do sistema, se está tudo em ordem. Por exemplo, se não tiver memória RAM no computador, ele aqui vai dar um bip e não vai inicializar nada. Beleza? Se não tiver a memória principal lá, ou se a memória principal tiver com algum defeito. Aí ele vai procurar o master boot, né, o registro inicial
vai carregar esse registro, vai inicializar o kernel do sistema operacional, vai chamar aquela tela de login e você vai entrar no sistema operacional quando botar seu login, por exemplo, o Windows. Esse sistema aqui ele vai carregar, já que ele já está acessando o HD do computador para procurar um sistema operacional. Tá? Esse loader aqui ele vai carregar os arquivos do sistema operacional que são necessários, inicializa o sistema operacional através do kernel, o coração do sistema operacional, seja ele qual for que você estiver utilizando. Esse kernel vai chamar aquela tela de login, que você coloca seu login, sua senha, quando tem, né? E aí você entra no seu sistema operacional. Esse processo de inicialização, que a gente chama de processo de boot, passa por essas etapas. Etapa de post, né? Que é essa etapa aqui de verificar o hardware, né? Verificar o hardware do sistema. Essa etapa de setup, da configuração, é quando ele pega todas as configurações do computador, das placas, qual é a informação da placa-mãe, a marca da placa-mãe, qual é o modem, todas as informações de hardware que precisa ali, para antes de inicializar o seu computador, isso é bem antes do sistema operacional ser carregado. Né? Para dar, então, início do boot do sistema, e aí esse boot vai carregar o sistema operacional, né? Vai procurar o sistema operacional que está instalado no HD, está instalado lá no master 0 do HD, digamos assim, né? Na porta de entrada do HD, tem uma informação sobre o sistema operacional instalado. Ele vai buscar esse sistema operacional, vai carregar os dados do sistema operacional, os arquivos que o sistema operacional precisa para que ele seja carregado, né? Todo o sistema operacional, só o que ele precisa. Vai inicializar esse sistema operacional através do kernel. Vai dar lá, vai aparecer a tela do login e o Windows depois. Isso é no caso do Windows, né, gente? Eu estou falando para vocês aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam é que essa memória ROM vem de fábrica, que os softwares que vêm gravados nessa memória ROM a gente chama de firmware, que ela é não volátil, porque ela não precisa de energia para guardar essas informações. Tá? E que ela guarda essas informações, basicamente informações de hardware, informações de placa, informações de muito de máquina. Tá? Apenas isso. Só isso que eu quero que você saiba. Eu mostro mais, mas eu cobro menos. Beleza? Isso aqui é uma representação do que eu falei para vocês quando eu estava falando da memória RAM. Né? Quando eu tenho aqui a unidade central de processamento, o meu processador, eu tenho aqui os registradores. Os registradores se comunicam, né, com a unidade de controle do próprio processador, com a unidade lógica e aritmética do próprio processador e toda essa comunicação aqui. Tudo que está de azul é memória, tá, gente? Isso aqui, ó. Dentro da CPU, está lá o registrador, a menor unidade de memória, a menor memória. Faz aquela acessa mais rápida, está dentro dele próprio. Né? Faz parte da própria CPU. A memória cache, que está fora desse padrão aqui, mas está dentro do processador ainda. Ela é uma memória intermediária entre o registrador e a memória RAM dinâmica. Mas tudo isso aqui, gente, é memória RAM. Isso aqui é a memória RAM, que é a memória principal que eu falei para cá. É aquela memória que a gente está acostumado a comprar nas lojas. Essa memória cache é uma tipo de memória RAM, mas essa você não compra, essa já vem lá no seu processador, ou dependendo até na placa-mãe, em alguns casos. E o registrador que, de fato, está lá no seu processador. Beleza? Essa setinha aqui está querendo dizer o quê? Ó? Normalmente, ó, uma memória de quanto mais capacidade, maior o seu consumo, menor a sua velocidade. É o que eu falei. Geralmente, quando eu vou aumentando o tamanho da memória, nesse caso aqui de memória primária, quando eu falo de memória principal, da minha memória RAM principal, memória RAM dinâmica, ela tem uma alta capacidade, um alto consumo, mas a velocidade é mais baixa em relação, por exemplo, às memórias cache e os registradores. Beleza? Gente, essa foi a minha aula de memória. Também foi uma aula mais pesada, mas não serão assim todas as aulas. Beleza? Só as que eu achar mais necessário. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje nessa aula é só. Foram muitas informações, mas vocês vão ver que eu não vou cobrar tudo que eu passei, mas que o conhecimento em si é importantíssimo para vocês. Fico no aguardo aí de dúvidas, se tiverem. E qualquer coisa que eu não tiver passado, nas aulas seguintes a gente vai comentando. Beleza, gente? Forte abraço. Valeu. Fico com Deus.